A história escondeu a verdade sobre os feiticeiros antigos, os feiticeiros da antiguidade, o segredo proibido que você precisa conhecer. Você já ouviu falar dos feiticeiros que dominavam forças ocultas e alteravam a realidade? E se eu te disser que eles realmente existiram e que seus segredos foram apagados da história? Muito antes da Inquisição e da caça às bruxas, os feiticeiros, magos e alquimistas eram figuras respeitadas, guardiões de um conhecimento tão poderoso que ameaçava os governantes da época. Mas quem eram eles? No Egito Antigo, os sacerdotes utilizavam palavras de poder e símbolos místicos para influenciar a realidade. Na Babilônia, os magos caldeus guiavam reis com seu domínio sobre a astrologia e a energia cósmica. Na Índia, os místicos Siddhis eram descritos nos Vedas como seres capazes de levitar, prever o futuro e curar apenas com a mente. A história oficial tentou silenciar esses magos, transformando-os em lendas ou associando seus conhecimentos a práticas proibidas. Mas por quê? O que eles sabiam que os poderosos não queriam que a humanidade descobrisse? A resposta pode estar na manipulação da energia e da consciência, um conhecimento que permitiria a qualquer pessoa despertar habilidades incríveis e se libertar das correntes da realidade convencional. Se esses segredos tivessem sido preservados, como seria o mundo hoje? E mais importante, será que ainda existem herdeiros desse conhecimento oculto? Os segredos dos manuscritos mágicos, textos antigos que guardam poderes ocultos. O que eles revelam? Ao longo dos séculos, manuscritos misteriosos foram escritos por magos e feiticeiros determinados a preservar seu conhecimento contra a destruição. Mas por que esses textos foram ocultados e perseguidos? O que há neles que os poderosos quiseram silenciar? Esses escritos revelam segredos sobre rituais proibidos, símbolos mágicos, alquimia e a profunda conexão entre a mente humana e as forças cósmicas. Conheça alguns dos mais enigmáticos. O papiro mágico grego, um verdadeiro manual de feitiços do Egito helenístico, com encantamentos poderosos e fórmulas rituais que atravessaram os séculos. O livro de Abramelin, o Mago, um grimório medieval que ensina como entrar em contato com entidades espirituais superiores e obter poder além da compreensão comum. O Picatrix, um antigo tratado árabe que mistura astrologia e magia, revelando como canalizar a energia das estrelas para transformar a realidade. Muitos desses textos foram perseguidos, queimados ou escondidos em bibliotecas secretas, como os arquivos do Vaticano e a biblioteca de Nag Hammadi. Por que a Igreja e os governos temiam tanto esse conhecimento? Será que ele poderia dar poder ao indivíduo comum, tornando-o independente das instituições? Mas nem tudo foi perdido. Sociedades esotéricas mantiveram esses ensinamentos vivos, transmitindo-os por códigos ocultos e tradições veladas. E agora, esses segredos começam a ressurgir. O que mais esses manuscritos podem revelar sobre a verdadeira natureza da realidade e do ser humano? Será que estamos prontos para essa verdade? Os rituais ocultos que abalaram o mundo, práticas místicas que desafiaram o poder e foram perseguidas. Desde os primórdios da humanidade, magos e feiticeiros realizaram rituais tão poderosos que desafiaram a ordem mundial. Mas o que exatamente eles faziam? E por que esses rituais foram considerados tão perigosos a ponto de serem banidos e perseguidos? Na Suméria antiga, sacerdotes realizavam cerimônias para se conectar com os Anunnaki, seres celestiais que, segundo relatos, trouxeram conhecimento avançado à humanidade. No Egito, rituais secretos dentro das pirâmides permitiam que os iniciados realizassem viagens astrais e alcançassem estados elevados de consciência, libertando-se das limitações humanas. Na Idade Média, alquimistas dedicavam suas vidas a processos místicos que prometiam revelar a pedra filosofal, um segredo que supostamente concedia imortalidade e sabedoria absoluta. Mas aqui está o verdadeiro motivo pelo qual esses rituais foram caçados e silenciados. Eles ensinavam que o ser humano não precisava de intermediários para acessar o divino e transformar sua própria realidade.
Isso era uma ameaça direta àqueles que desejavam manter o controle sobre a humanidade. Perseguições, queimadas de livros e execuções foram apenas algumas das formas utilizadas para apagar esse conhecimento. Mas será que ele desapareceu completamente? Ou ainda é usado secretamente por aqueles que detêm o verdadeiro poder? A verdade sombria por trás da caça às bruxas. A perseguição cruel que tentou apagar o conhecimento oculto. Durante séculos, feiticeiros, curandeiros e sábios foram perseguidos e exterminados sob a acusação de bruxaria. Mas a verdadeira razão por trás dessa caçada sangrenta não era o medo da magia, e sim o medo do despertar humano. A Inquisição foi um dos capítulos mais sombrios da história. Milhares de pessoas foram torturadas e queimadas vivas sob acusações absurdas. Mulheres que conheciam o poder das ervas e rituais de cura eram chamadas de bruxas. Homens que estudavam alquimia e astrologia eram considerados hereges. Sábios que dominavam a manipulação de energia e os mistérios da mente eram vistos como uma ameaça. Mas o que os inquisidores realmente temiam não era a bruxaria, e sim o conhecimento oculto que libertava as pessoas do medo e da submissão. Eles sabiam que, quando um indivíduo desperta seu verdadeiro poder, ele se torna incontrolável. A caça às bruxas não foi apenas um massacre, foi uma tentativa brutal de apagar o acesso ao conhecimento ancestral. Mas será que esse conhecimento foi totalmente destruído? Ou ele apenas ficou oculto, esperando o momento certo para ressurgir? Nos dias de hoje, vemos um aumento no interesse por espiritualidade, magia e autoconhecimento. Estamos vivendo um novo despertar oculto. A verdade sobre as sociedades secretas. O conhecimento oculto nunca foi perdido, apenas escondido. Por séculos, feiticeiros e praticantes das artes ocultas foram perseguidos e silenciados. Mas eles não desapareceram, eles se esconderam. Foi assim que surgiram as sociedades secretas, grupos misteriosos que protegeram os segredos da magia e do esoterismo, compartilhando-os apenas com aqueles considerados dignos. Mas quem são esses guardiões do conhecimento? E o que realmente acontece dentro dessas organizações fechadas? A Ordem dos Rosa-Cruzes. Dizem que essa sociedade foi fundada por iniciados que buscavam unir ciência, alquimia e espiritualidade, guardando ensinamentos que desafiam a compreensão humana. A maçonaria. Embora tenha surgido como uma fraternidade de construtores, a maçonaria incorporou conhecimentos esotéricos que remontam ao Egito Antigo, influenciando líderes e decisões globais. A Ordem Hermética da Aurora Dourada, no século XIX, este grupo reuniu estudiosos da Cabala, astrologia e magia ritualística, ensinando técnicas para acessar dimensões superiores da consciência. Mas aqui está a grande questão. Essas sociedades realmente querem proteger a sabedoria oculta ou estão tentando monopolizá-la? Será que ainda hoje, nas sombras do poder, existem aqueles que detêm esse conhecimento e o usam para influenciar o destino da humanidade? O poder esquecido, a verdade sobre magia, energia e manipulação da realidade. Os feiticeiros já sabiam, mas esse conhecimento foi escondido. Os antigos magos e feiticeiros possuíam um entendimento profundo sobre a natureza da realidade. Eles sabiam que tudo é energia, vibração e frequência, e que a mente humana tem o poder de moldar o mundo físico. Mas com o tempo esse conhecimento foi desacreditado, rotulado como superstição e banido da história. Por quê? Será que a magia era apenas um mito ou uma ciência proibida? A resposta pode estar na física quântica. Pesquisas modernas mostram que a consciência pode influenciar a matéria. Experimentos comprovam que a intenção altera o comportamento das partículas subatômicas e que o universo funciona como um campo interconectado de informações. Ou seja, os antigos feiticeiros já sabiam aquilo que a ciência começa a entender. Agora, nas tradições ocultistas, rituais, símbolos sagrados e palavras de poder sempre foram utilizados para influenciar a realidade. Hoje, descobrimos que campos eletromagnéticos, ressonância e projeção mental podem afetar o mundo à nossa volta. Mas se isso é verdade, por que esse conhecimento foi apagado? Se os feiticeiros estavam certos, então
o verdadeiro poder está dentro de cada um de nós. A magia está ressurgindo. A humanidade está despertando para o poder perdido. Algo extraordinário está acontecendo. Cada vez mais pessoas estão redescobrindo os segredos dos antigos feiticeiros, seja através da alquimia, astrologia, magia cerimonial ou manipulação energética. A humanidade parece estar entrando em uma nova era espiritual. Mas por que esse despertar está acontecendo agora? A era da informação está derrubando os véus do passado. Com a internet, ensinamentos antes restritos a sociedades secretas agora estão ao alcance de todos. Livros proibidos foram redescobertos, fóruns e comunidades espirituais se formaram e pessoas do mundo inteiro começaram a se conectar para compartilhar segredos há muito tempo ocultados. O que antes era privilégio de poucos, agora pode ser aprendido por todos. Além disso, a insatisfação com as antigas estruturas de poder tem levado muitas pessoas a buscar respostas na espiritualidade e na sabedoria ancestral. E quanto mais despertamos para nosso verdadeiro poder, mais difícil se torna para aqueles que tentam nos controlar. Será que estamos à beira de uma nova era, onde a magia e o conhecimento oculto serão novamente aceitos? Os feiticeiros do passado nunca desapareceram. Talvez eles apenas tenham esperado o momento certo para retornar. E esse momento pode ser agora. Você gostou desse conteúdo? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe com alguém que também vai curtir e deixe o seu comentário. Nos encontramos no próximo vídeo.